Nós, alunos do curso de Direito, apresentamos este projeto ao Centro Universitário da Estácio de Santo André como requisito para a conclusão da disciplina de Direitos Humanos. Este projeto foi realizado sob a orientação do professor e doutor Valderlei Littio, e nele nós trataremos um pouco sobre a relação entre liberdade de expressão e o discurso de ódio nas redes sociais. Nós contaremos com a presença de um convidado especial, especialista na área, mas antes vamos começar com uma contextualização rápida. A liberdade de expressão é uma das bases da democracia atual. Está prevista em tratados internacionais de direitos humanos, como, por exemplo, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e até mesmo a nossa Constituição Federal. Esse direito garante que as pessoas possam expressar suas opiniões, ideias e pensamentos livremente, sem censura prévia, sendo fundamental para o debate público, a diversidade de pontos de vista e o desenvolvimento da sociedade. A liberdade de expressão, apesar de ser um direito essencial, tem os seus limites, especialmente quando entra em choque com a dignidade da pessoa humana, que é também um princípio e direito fundamental. É nesse contexto que o discurso de ódio aparece como um desafio não só jurídico, mas também ético e social. Ele envolve falas ou atitudes que incentivem, defendam ou justifiquem a discriminação, a hostilidade ou até mesmo a violência contra pessoas ou grupos por causa de características como religião, orientação sexual, gênero, nacionalidade, entre outras. Essa tensão entre a liberdade de expressão e a proteção contra o discurso de ódio revela um dilema clássico nos direitos humanos. Como equilibrar direitos potencialmente conflitantes? De um lado está o direito de se expressar livremente, de outro está o direito à igualdade, à não discriminação, à integridade moral e física. No Brasil, esse problema tem se tornado ainda mais delicado com o aumento de discursos intolerantes nas redes sociais e o uso da liberdade de expressão como desculpa para espalhar preconceitos e atacar grupos vulneráveis. Enfrentar o discurso de ódio não significa censurar opiniões diferentes, mas sim garantir uma convivência democrática que proteja os direitos de todos, principalmente das vítimas. Com o avanço da tecnologia e a popularização das redes sociais, o debate sobre os limites da liberdade de expressão ganhou novos contornos e desafios. As plataformas de redes sociais como o Twitter, o Facebook, o Instagram e o TikTok se tornaram espaços centrais para exercícios da fala pública, mas também têm sido palcos para a disseminação de discursos extremistas, desinformação e principalmente do discurso de ódio. Nesse cenário, a colisão entre liberdade de expressão e a necessidade de proteger os direitos humanos básicos torna-se uma questão urgente. Pessoal, abordando esse assunto, hoje eu vou entrevistar o Dr. Lucas Canoa. Ele é advogado, é professor de Direito também, é especialista em Direitos Humanos. Vou conversar um pouco com ele. Doutor, tudo bem? Eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente. Doutor, olha, a gente vive hoje em um momento que a liberdade de expressão tem ganhado uma notoriedade, lógico, porém ela está sendo confundida muito grande, uma confusão muito grande, com o discurso de ódio, né? Eu gostaria de conversar com o senhor, como que o senhor define juridicamente e eticamente o que é liberdade de expressão? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lucas Canoa, sou advogado, mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, sou pesquisador em Direitos Humanos desde 2014, sou professor de Direito também. Atuo como advogado, especialmente em Direito Ambiental, Mudanças Climáticas para povos e comunidades tradicionais, que é o principal campo da minha pesquisa. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre liberdade de expressão, direitos humanos, potenciais conflitos de norma. Então, espero poder contribuir um pouco com o debate e vamos às perguntas e essa conversa que eu estou ansioso para a gente ter. Bom, pessoal, então é importante, como já foi dito, as compreensões dos direitos fundamentais e essa ideia de eventualmente um direito fundamental colidir ou não com outro. Então, alguns autores que a gente tem como referência e correntes, inclusive, que não são de respostas iguais, mas que vale a pena a gente tratar, é o Robert Alexy e o Ronald Dworkin. Eu acho que são os dois caminhos que a gente tem para avançar, compreender um pouco
sobre esse potencial embate de direitos fundamentais. Bom, então, esse é o primeiro ponto, para não ficar parecendo que, de alguma maneira, exista uma colisão dentro do sistema entre direitos humanos, dignidade e liberdade de expressão. Agora, respondendo objetivamente a pergunta, como eu considero eticamente e juridicamente a liberdade de expressão, bom, a liberdade de expressão me parece um direito fundamental, me parece sim. E aí vem aquela questão de direitos fundamentais e direitos humanos também, que são importantes a gente compreender no espectro internacional dos direitos humanos e no espectro interno, direito interno, dos direitos fundamentais. A liberdade de expressão é um direito fundamental, só que a nossa Constituição já trata muito bem e com uma certa delicadeza, por exemplo, a vedação do anonimato. Então, ele não é um direito absoluto, pleno. Essa ideia de direitos fundamentais absolutos, essa ideia de um absolutismo jurídico, também não compreende mais a resposta nossa no ambiente que a gente está. Eticamente, isso ganha outro tom. Eu gosto muito da pergunta que foi feita porque a gente não tem muito esse espaço para discutir eticamente os institutos jurídicos. Então, a liberdade de expressão me parece que é um caminho ético para a gente falar, expressar, manifestar o pensamento, só que com esse postulado, esse arcabouço que é individual. Então, para alguns a gente vai ter uma compreensão ética cristã, para outros a gente vai ter uma compreensão ética positivista, científica, e aí a gente tem a liberdade de expressão nessas dimensões éticas coloniais. Então, é válido que eu expresse alguma coisa contra a ciência? Eticamente, me parece que não. Então, o boom de notícias de fake news que são contra a ciência, contra a verdade, que sai se falando, não me parece ético. Da mesma forma, numa perspectiva cristã, é ético mentir? É ético eu trabalhar com fake news? É ético eu falar aquilo que eu não sei, falar do outro, desconstruir uma imagem do outro porque eu tenho uma oposição de interesses? Me parece que não. Então, a liberdade de expressão, num termo legal, ela tem uma natureza de direito fundamental, não é absoluta, mas é um direito importante para nós, que não permite, por exemplo, censura, é o que a gente enfrenta hoje nos Estados Unidos. Os jornais agora estão tendo que passar por um crivo de censura do governo para saber se pode ou não noticiar. E no termo ético também é importante a gente ter isso. O que a nossa ética está alinhada para aquilo que a gente está dizendo. Então, às vezes, a gente tem um discurso ético, sobretudo interno para nós, e essa ética ela é sonegada para que a gente possa entrar numa corrente de interesses e sair falando algumas coisas que não são adequadas. Então, a liberdade de expressão tem essas feições e me parece um direito fundamental, só que não absoluto, certo? Que nenhum direito é absoluto. Então, boa pergunta, obrigado. Doutor, considerando essa sua fala, essa sua resposta, eu queria saber em que momento que a liberdade de expressão ela deixa de ser legítima e se transforma num discurso de ódio. Boa pergunta, boa pergunta. Quando que essa liberdade de expressão perde a legitimidade e passa ao discurso de ódio? Eu acho, sinceramente, que ela não perde a legitimidade. Eu acho que são coisas distintas. Eu acho que dentro dos nossos espaços de fala, e aí não só na liberdade de expressão, mas quando a gente, nos nossos dias de trabalho, a gente dá uma opinião, a gente vota, eu como advogado peticiono, as pessoas escrevem, os jornalistas retratam, enfim, quando a gente se comunica, a gente pode comunicar com discurso de ódio ou não. Isso está no sujeito que está falando. Isso é simples. A liberdade de expressão, então, ela não se deslegitima. O problema é que algumas pessoas, dentro da sua liberdade de expressão, vão usar narrativas com o objetivo de ferir ou perpetrar ódio. E aí, o que é esse discurso de ódio, né? O que acontece? Nós vivemos em um espaço de disputas. Nós temos... eu gosto muito do artigo 170 da Constituição porque ele traduz bem essa disputa. Nós temos a propriedade privada e, de outro lado, nós temos a função social da propriedade, a função ambiental da propriedade. São disputas que estão no campo para a gente lidar. Nós temos interesses
de um empresariado que quer uma diminuição de lucros, ou melhor, uma diminuição de custos para competir no mercado e, para tanto, quer reduzir o custo com a mão de obra. E, de outro lado, a gente tem um trabalhador que já ganha, por vezes, de forma insuficiente. E volto que isso não é uma questão do Brasil, tá? A liberdade de expressão é um direito fundamental e humano, e essas disputas são globais, essas disputas são tensionamentos internacionais. Países com maior grau democrático têm campos de disputas mais explícitos, países com menor grau democrático têm menos liberdade de expressão, portanto, menos disputas. O que não é aceitável? O que é discurso de ódio? É discriminar alguém por gênero, por orientação sexual, por diversidade religiosa, por etnia, por cor, por raça, por função, classe de trabalho. Isso são exemplos de discurso de ódio. E aí a gente tem, infelizmente no Brasil, setores mais conservadores que tendem a reproduzir ou incutir narrativas, falas, palavras, textos que reproduzem ou fortalecem a manutenção de privilégios em detrimento, em desgaste de grupos que estão reivindicando igualdade. É o que a gente tem, por exemplo, com o caso do gênero, a mulher no Brasil. A gente tem crimes de feminicídio, a gente tem campanhas para equiparação salarial, e ainda assim a gente não superou a questão de gênero. Existe um preconceito sistêmico, estrutural. Outro ponto é a questão racial. No Brasil a gente tem essas questões, e eu não digo só no Brasil, tá? Isso é a realidade do Brasil e do mundo. Outro dia eu vi uma questão dos jacarés nos Estados Unidos, dessa campanha do ICE e do Make America Great Again. Então, são discursos de ódio, são dizer que eu quero te matar, eu quero ocupar espaços que você não é bem-vindo. Isso serve para migrantes, refugiados, para diversidade sexual, população LGBT, população em situação de rua, que é muito comum em São Paulo a gente ter a visibilidade da população em situação de rua e como essas populações são acolhidas, tratadas, inseridas na sociedade. E como é o discurso sobre essas diversidades de realidades. É sobre isso. As diversidades de realidades assustam o poder e a manutenção de privilégios, e aí vem criando narrativas que vêm para segregar direitos e impedir direitos. Por isso, uma deturpação da liberdade de expressão. Qual que é a posição dos direitos humanos diante desse conflito? Tem algum trabalho sendo feito? Qual que é a posição global, a nível global? O que está sendo feito para neutralizar o discurso de ódio? Eu gosto muito dessa pergunta. Tem um vídeo meu no meu canal, no meu Instagram, sobre isso, 3 partes. Eu estava cozinhando e fui gravando falando sobre isso. Bom, qual que é a posição dos direitos humanos sobre a liberdade de expressão? Quem são os direitos humanos? Primeira coisa é isso. Quem são os direitos humanos e quem que fala pelos direitos humanos? Isso é uma coisa importante, porque a gente tem que entender quem são esses tais direitos humanos, o que a gente entende por eles, o que eles falam. Direitos Humanos é a Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo? Bom, ela combate o discurso de ódio. É a ONU? A ONU também se posiciona contra o discurso de ódio. Direitos Humanos é o grupo de advogados que vai nas penitenciárias fazer atendimento jurídico? Bom, aí é um grupo de advogados, eu não sei bem como eles se posicionam. Direitos Humanos é um grupo de pesquisa de uma faculdade que escreve sobre direitos humanos? Provavelmente o grupo de pesquisa que escreva sobre direitos humanos vai ter uma posição contundente aos discursos de ódio, claro. Então, primeiro a gente tem que entender quem são esses tais direitos humanos. A gente não tem, e isso é um problema, porque volta e meia um apresentador de televisão fala: direitos humanos está aí defendendo bandido. Bom, mas é o que a população recebe de direitos humanos. O que é direitos humanos? Pouca gente sabe que direitos humanos está lá no 23 da Declaração Universal: o direito do trabalho, o direito previdenciário do idoso ter a seguridade social. A liberdade religiosa é direitos humanos, a identidade de gênero, o direito de ir e vir, o direito de refugiar-se. Enfim, direitos humanos é uma gama de direitos internacionais reconhecidos a toda pessoa humana.
Logo, e aí tem uma série de construções sobre quais são as origens dos direitos humanos, se é a Declaração de 48, se é um direito natural a toda pessoa humana, menos uma anterior à Declaração de 48. Enfim, ah, os direitos humanos é um conjunto de direitos, são um conjunto de direitos. Ah, as pessoas que atuam com direitos humanos, e aí eu também faço parte, têm atuações específicas. Nem todas as pessoas conseguem atuar em todos os direitos humanos, são várias frentes. E é uma coisa que eu trabalho bastante, essa interlocução. Por exemplo, povos indígenas, questão de gênero, questão da infância e juventude, questão racial, questão de memória, verdade e justiça, na justiça de transição da ditadura e as justiças de transição que a gente deveria ter tido, por exemplo, da escravidão e da invasão europeia com os indígenas, povos originários, a questão do idoso, a questão da população portadora de alguma deficiência, enfim, tudo isso é direitos humanos. E, bom, não existe um órgão dos direitos humanos, não existe. Mas se eu tivesse que indicar alguém que é direitos humanos na veia, eu indicaria o Ministério Público Federal. Poxa, esse aí, sempre que eu atuo, eu encontro o MPF. Seja com a quarta Câmara, com a sexta Câmara, que é direito ambiental, direito de povos e comunidades tradicionais, mas a gente também tem outras câmaras do direito do Ministério Público Federal. E claramente eles têm campanhas e atuações muito fortes sobre discurso de ódio. Tem um comitê, um grupo de trabalho sobre violência parlamentar de gênero, que é onde se a gente encontra discurso de ódio ah, expelido, destilado contra parlamentares mulheres. Então, o MPF tem uma atuação muito boa disso. Se fosse dizer um órgão de direitos humanos, o primeiro que eu colocaria é o Ministério Público Federal. Um salve às procuradoras e procuradores da República. A Defensoria Pública da União, as Defensorias Públicas dos Estados também têm atuações nisso. Os grupos coletivos de advogados, advogados populares, a OAB, enfim, todos nós temos atuação frente ao discurso de ódio. E cada vítima de discurso de ódio pode procurar justiça, pode procurar por meio de advogados e busca advogados especializados em direitos humanos, direitos coletivos, que vão conseguir um maior acesso à justiça ou um acesso à justiça mais amplo, mais ah, abrangente em várias complexidades da demanda para defender esse direito. Mas, enfim, todo mundo que atua com os direitos humanos se opõe a discurso de ódio. Ô doutor, agora na questão digital, né, a internet, o anonimato, tem sido, bom, pelo menos eu creio que tem sido um desafio, porque como que a gente pode, por exemplo, combater o discurso de ódio sem interferir na liberdade de expressão? Eu estou muito feliz em participar desse papo. São perguntas maravilhosas e eu acho que tenho muito para contribuir com experiências não só dos direitos humanos para essa conversa. Então, essa pergunta sobre o espaço digital, sobre a internet como um mecanismo de terra sem lei, isso é mais uma fake news. Bom, é claro que a internet contribui para um discurso de ódio, isso é evidente. Não porque não tenha controle ou não porque tenha anonimato, porque não tem. E aí fica a dica já para enfrentamento. Discurso de ódio na internet tem sim caminhos para responsabilizar quem está proferindo essas palavras, quem está agredindo os outros. O que acontece, e é um fenômeno de uma certa ingenuidade, especialmente aqui para nós no Brasil, é que somos um dos povos mais próximos de redes sociais e de uso da internet do planeta. O Brasil é um dos que mais usa a internet e redes sociais, não se compara com outros países. O que o brasileiro usa de rede social é horas e horas à frente do que o alemão usa. É cultural nosso esse espaço, essa participação virtual da internet. O problema é que a gente usa a internet, mas a gente não tem formação adequada sobre a internet. Então, por vezes, as pessoas se sentem confortáveis em falar qualquer coisa e até encontra aquele efeito manada, cria uma ideia de pertencimento. Então eu vou falar mal de determinado político, vou falar mal de determinada pessoa ou de condição social e vou ganhar likes, vou ganhar seguidores. Bom, isso não
acontece de forma anônima. A gente tem internet profunda, a Deep Web, que de fato lá é mais difícil de rastrear. Mas lá também é mais difícil de alcançar as ofensas, porque nem todo mundo está lá. A maioria das pessoas não navega na Deep Web. A maioria das pessoas não navega. Então, aonde essas pessoas destinam esse discurso de ódio é muito fácil identificar e responsabilizar. O problema é que a gente está num viés social de muita agressividade, muita beligerância, reproduzindo sim discursos que não são compatíveis com a democracia, com o direito, com a justiça, com o respeito ao outro. E quando a gente faz isso na internet, a gente tem uma falsa sensação de segurança, porque ninguém vai achar a gente. Eu estou no meu computador, que eu comprei do meu primo, e ninguém vai saber onde eu estou. Bom, tenho que dizer, vão saber onde está sim. E aí, como lidar com isso? Como lidar com isso é procurar os meios de registro e ocorrência e responsabilização de quem pratica discurso de ódio na internet. Dá para responsabilizar. Muita gente tem sido responsabilizada. Muita gente. Tem muito processo criminal sobre isso. Tem muito processo de indenização financeira sobre isso. E de famosos, gente, de famosos, se vocês pesquisarem, famosos que são obrigados a indenizar outro por falas e discurso de ódio. Tem um monte. Então, é um ramo do direito que vale a pena especializar, que é o direito digital. A gente tem algumas leis que regulamentam esse espaço de direito digital, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann. A gente tem regras. O espaço da internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim. A gente tem regras para o espaço da internet. É claro que merece mais regras, mas essas regras já existem. Na dúvida, a gente tem leis anteriores que se aplicam, como o Código Penal, o Código Civil, a responsabilidade civil, o direito do consumidor, direito da criança e adolescente, o Estatuto do Idoso. Tudo isso tem validade e dá para responsabilizar sim. Procurar os advogados especializados e fazer valer o direito. Perfeito, doutor. Agora, sobre vítimas, qual que é o impacto do discurso de ódio na sociedade como um todo? Perfeito. É uma pergunta importante, porque a gente também banaliza um pouco. A gente fala, é minha liberdade de expressão versus uma piada ou uma brincadeira. Eu tô brincando, hahaha. Não. Nós estamos falando de discurso de ódio. E o impacto do discurso de ódio é a perda de vidas. Então, pessoas morrem, vidas morrem. Pessoas se deprimem e deixam de viver, deixam de brilhar, deixam de existir na sua plenitude em razão de discursos de ódio. Gente, discurso de ódio tá aí antes da internet, tá aí desde sempre e causa muitas dores. É só você pensar, alguma pessoa merece viver deprimida, enclausurada num quarto, sem se achar belo, bela, sem se achar digno, sem se achar merecedor de uma vida, de uma família? Não. E o discurso de ódio gera isso. O discurso de ódio gera constrangimento, o discurso de ódio impede que pessoas permaneçam nos seus espaços de trabalho. Essa banalização do discurso de ódio que a gente revê todos os dias com piadinhas que se chama racismo de recreação, homofobia de recreação, quando você sugere alguma questão em tom jocoso que o outro é inferior ou extrema a caricatura de alguém por uma condição específica, isso primeiro não é engraçado. E aqueles que riem por estar no efeito manada, no desejo de pertencer à classe hegemônica, à classe conservadora, e para se pertencer a essa classe eu tenho que rir dessas piadas. Bom, sintam-se confortáveis em não rir dessas piadas. Sintam-se confortáveis em não estar com a manada, porque essa manada é uma manada minoritária e que impõe falas excludentes, ofensivas, que machucam outras pessoas. E esse machucar pode levar à morte. A gente menciona que algumas pessoas vão ter ideação suicida a partir de um reiterado espaço de
discurso de ódio contra eles. Então, isso leva à morte. Estamos em setembro, é importante falar do Setembro Amarelo e veja como que se correlaciona, não é? Então, é muito sério, muito impactante o discurso de ódio e a gente tem que ter muito cuidado com ele. Não rir, não tolerar o discurso de ódio, sempre se opor, fazer a denúncia e perguntar onde está a graça disso. Tá, então você odeia esse grupo por quê? Por que que eles são inferiores? Por que que eles não merecem ser felizes? De onde que você tem esse privilégio? Por que você é um alecrim dourado que pode querer ocupar espaços, frequentar praias, ter casas, carros bonitos, felicidades e o outro não pode? Por que que o outro tem que se sujeitar a trabalhar para você? Então é essa disputa de privilégios que se resume no discurso de ódio. E por que que os outros não podem ir à Disney ou ir à praia ou comer um churrasco? Enfim, ah, achar essas raízes e questionar todo mundo. Por quê? Por que que você está falando isso? Por que que o outro é menor? A gente tem exemplos, está acontecendo hoje. Ah, nós tivemos nos conflitos dos Grandes Lagos na África, Tutsis versus Hutus, quando um grupo dizia: não estou matando pessoas, eu estou matando baratas. Hoje a gente tem isso sendo reproduzido em Israel versus Palestina, onde Israel diz: não, nós não estamos matando pessoas, estamos matando animais. É tirar o humano do outro. Por quê? Por que esse ódio? Por que tirar por que o outro não é humano? Por que o outro não merece ah, ter a felicidade e só o meu grupo merece ter a felicidade? É aí que está essa questão do discurso de ódio. E o discurso de ódio mata. Ele mata quando eu constranjo, oprime alguém, não aguenta mais viver. Eu mato quando eu tiro o brilho da vida, deprimo alguém. Ou eu mato quando eu fomento guerra. Eu dou base para que políticos peguem os nossos discursos, se elejam com esses votos e vão fazer guerra contra pessoas. Agora, quanto à responsabilização, qual que é o papel do Estado na regulação das redes sociais e da liberdade de expressão, né, no geral? Até que ponto que leis como a da PL das fake news são perigosas, por exemplo, ou eficazes? Bom, o papel do Estado em regulamentar essas situações e responsabilizar é todo. O direito penal está aí como o poder do Estado para punir. A gente não tem uma perspectiva de vingança no direito brasileiro. Então, quem pode punir é o Estado, e é ele que tem que fazê-lo. Então, nesse sentido, é o Estado que tem que punir mesmo. Sobre a regulamentação da liberdade de expressão, achei bonita essa forma da gente falar e de pensar, porque ela nos mostra alguns caminhos. Uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa é o discurso de ódio. Ah, eu acho que a gente não tem que regulamentar a liberdade de expressão. E uma opinião minha. Eu acho que a gente tem que responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Então, quando eu cometo um crime de injúria ou de calúnia, de difamação, eu sou responsabilizado. Quando eu faço uma oferta de um produto ou de um serviço no comércio e eu não entrego, eu sou responsabilizado. Então, já existe essa responsabilidade. O que a gente tem é um espaço viral, que é a internet, são as redes sociais, e um filtro menor, uma educação menor da população que está proferindo ataques e falas que causam a dor. Então, fica a primeira menção que o racismo é imprescritível e a homofobia é equiparada ao racismo. Então, os discursos de ódio que nós temos nesses campos, eles devem ser responsabilizados e tratados como os crimes que são, porque são crimes, já são crimes anteriores. Então, a regulamentação das redes sociais e da internet em relação a discurso de ódio, não vejo problema nenhum. Entendendo também que isso nada tem a ver com a liberdade de expressão. Isso tem a ver com a responsabilização de do que aquela pessoa está dizendo. Agora a gente está com outro fenômeno que recentemente ganhou o nome de fake news. O nome disso é mentira. O nome disso é mentira. E as pessoas mentem. E antigamente nós não gostávamos dos mentirosos. Hoje, se a mentira
diz algo que o meu sentimento de pertencimento ao grupo que eu quero participar vai apoiar, é uma fake news que a gente estava aí numa fake news do bem, uma fake news por algum propósito. Bom, isso é mentira, isso é tudo mentira. E a mentira também tem que ser responsabilizada. Então, quando eu digo não tomem vacina se as pessoas morrem numa epidemia, por Deus, eu estou causando mortes, eu tenho que ser responsabilizado por isso. Quando eu digo contra a ciência, quando eu crio inverdades, eu tenho que ser responsabilizado por isso. Vejam, quando eu crio factoides, é, narrativas falsas, e essas narrativas prejudicam alguém, é eu dizer, aquele restaurante tem rato na cozinha. Aí as pessoas deixam de comer naquele restaurante e vão comer no meu. Eu causei prejuízo ao dono do restaurante. Eu tenho que ser responsabilizado por isso. Isso cresce quando eu digo não vá na vacina, não estude, não leia livros, proibir esses livros, ou tal político não pode ser eleito porque ele cometeu crimes que não são crimes. Então, isso tudo é real e relevante pra gente. Essa tal das fake news. E elas têm que ser combatidas. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é a censura. Me parece que a censura não é um caminho adequado. Então, não aquela censura militar. Quando a gente expressa o discurso de ódio, quando a gente expressa a fake news, a gente tem que ser responsabilizado por eles. Mas eu entendo que a gente também não pode ficar censurando a população de dizer aquilo que ela quer dizer, como um censor prévio ao que existe hoje, que estão querendo criar nos Estados Unidos. Não. As pessoas digam o que elas querem dizer. E se violarem direitos, se forem contra a lei, que sejam responsabilizados. O doutor, e como que a gente pode garantir que essa responsabilização ou regulação não se torne uma censura ou um controle político de fala, por exemplo? Então, é justamente isso. Eu entendo, essa pergunta vem em completude do que eu estou dizendo. Essa regulamentação ela não deve ser como esse caráter de censura do que está sendo dito. Se eu tenho uma fala racista, que eu seja punido e esse conteúdo seja suprimido. Se eu tenho uma fala que apoie uma política XYZ e essa política XYZ tenha espectros econômicos, espectros ambientais, espectros sociais, que não impliquem em discriminar um povo, discriminar uma categoria, em criar ofensas. Então, me parece que isso não pode ser objeto desse controle. Se fala muito das piadas, né? Qual é o limite do humor, quanto que o humor pode ir. E é isso. Me parece que aquilo que é feito para ofender, aquilo que é feito para magoar, aquilo que é feito para machucar e aquilo que é crime tem que ser controlado pelo Estado, o conteúdo tem que ser removido, tem que ser suprimido e as pessoas têm que ser responsabilizadas. Então, se o intuito da pessoa é fazer doer, se o intuito da pessoa é fazer sofrer, se o intuito da pessoa é que grupos de pessoas distintos não vivam, não tenham sua plenitude, bom, isso é, por óbvio, censurável e tem que ser censurado e tem que ser retirado de circulação e as pessoas punidas. Agora, aquelas expressões que não têm como objetivo que o ânimos do agente que está falando não é fazer mal para ninguém, é a pura palavra, que ainda possa parecer de alguma forma hostil, ou fake news, ou até discriminatória, mas que parte de uma ingenuidade, de uma ignorância, entendo que esse não deve ser responsabilizado com o mesmo rigor de quem o faz dolosamente. Mas o conteúdo, ainda assim, me parece que tem que ser suprimido. Para os humoristas, eu fico pensando muito, quando falta o talento de fazer rir, eles partem para a questão apelativa. Então, é quando você não tem graça, você vai apelar para a discriminação. Quando o político não tem projeto, não tem propostas e não tem, sobretudo, conteúdo técnico científico para avançar a economia, para fortalecer a proteção do meio ambiente, para gerar empregos, para
a reduzir desigualdades, a acabar com a fome, eles partem para agressão. E isso serve para todos os lados. Então, quando você vê seu político agredindo muito algum lado, algum grupo de pessoas, é porque parece que ele não tem respostas para governar de forma inclusiva e respeitosa para que todos os grupos de pessoas possam viver com sua plenitude. Então serve, e estou dando muito exemplo do governo americano, porque é muito evidente. Eles não têm respostas para tratar as pessoas que lá estão enquanto imigrantes, e eles estão deportando todo mundo. Bom, será que isso é a resposta governamental? Só lembrando, gente, que os imigrantes têm proteção de direitos humanos. E o que está se passando nos Estados Unidos é uma completa violação de direitos. Então, será que seria um bom governante ou é um governante inapto que está usando de medidas para controlar seu povo? E aí a gente fecha. A quem interessa fake news? A quem interessa enganar as pessoas? É aquele que não pode com a verdade. Se eu tenho a verdade ao meu lado, eu não preciso de fake news. Então, por que eu quero perpetrar mentiras para a população? É porque eu não consigo lidar com a realidade. Eu preciso que essa população seja enganada, caia no engodo, numa armadilha, num estelionato, e essa vítima de estelionato reproduza aquilo que eu estou dizendo para que eu ganhe a eleição e mantenha um governo sem compreender e responder às necessidades da sociedade que ali está. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu queria agradecer imensamente, ficou perfeito. Suas respostas ficaram ótimas. E quem sabe a gente monta mais projetos, né? Fala mais desses debates que são essenciais, né? Muito obrigado, até a próxima. Bom, queria agradecer, Diogo. Obrigado pela oportunidade de a gente ter esse papo juntos, ainda que virtualmente. Achei muito interessante, muito interessante. Já havia pensado em fazer esse diálogo, esse formato, mas não tive tanto sucesso. Você, como comunicador, tem a experiência necessária para fazer isso fluir, foi muito bom. Queria fazer mais vezes, achei que esse projeto seu, para uma matéria, para o grupo, é um formato que poderíamos expandir para outras questões, para outros papos, para outras pessoas falarem. Um podcast da Estácio, eu achei legal. E forte abraço a todos. Penso que esses problemas, esses enfrentamentos que estamos tendo e discutindo não são uma questão do Brasil, é uma questão do planeta. A França está discutindo isso, os Estados Unidos está discutindo isso, o Canadá está discutindo isso, a Europa como um todo, alguns países da África estão discutindo isso, a Ásia, enfim. Discurso de ódio, fake news, internet, são questões muito sensíveis e que vêm como frutos da disputa por manutenção de privilégios. Então, pessoas que querem se manter em poderes, querem manter a estrutura de alguém ser o seu empregado doméstico, querem manter uma exclusão racial, querem manter um domínio religioso, que só uma religião vale, ou só um lado religioso vale, ou tem que ser religioso, que tal raça ou tal imigrante, ou que tal forma de amor não pode existir, enfim. São estruturas para manter privilégios que beneficiam a um grupo muito pequeno de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, e prejudicam a milhões de vidas. Então, é sobre milhões de vidas o papo que nós estamos tendo, com um efeito de morte, e quando não morte, um enclausuramento e uma depressão terrível. Então, obrigado por me permitir esse espaço de fala também, e sigo à disposição. Forte abraço, meus amigos.